Ele só tem 18 anos de idade, mas já tem uma medalha de prata pelos Jogos Pan-Americanos pela Seleção Brasileira de Kung Fu. Participando aqui do Vida em Movimento do Grupo São Cristóvão Saúde, Pedro Pagano! Olá, pessoal! Que legal! Puxa, que bacana ter você aqui. Pedro Henrique de Castro Pagano. Tem nome de príncipe, né? Nossa, muito obrigado! Pedro, e você é da Moca, é isso? Sou da Moca, desde novinho, nasci aqui, fui criado na Moca e todos os meus compromissos são aqui. Todos são na Moca? Todos são aqui. Até hoje aqui no podcast Vida em Movimento do São Cristóvão Saúde. Com certeza, com certeza. Então, olha, você é um atleta brasileiro da Seleção Brasileira de Kung Fu. Isso. Você já ganhou medalha de prata na Califórnia pelos Jogos Pan-Americanos agora, nesse ano de 2024. Isso. E tem várias outras medalhas. Tem medalha na modalidade facão, gente. Ele é um perigo, essa criança aqui. É uma criança ainda. Um mocinho, 18 anos de idade. E mãos louva-a-Deus. O que é isso, Pedro? Eu vou explicar. O Kung Fu em si, ele é muito abrangente. A gente tem várias categorias e estilos. E um desses estilos é o Kung Fu louva-a-Deus. A gente fala que o Kung Fu, ele foi feito para se inspirar em animais e suas características e habilidades. Uhum. E a gente tem Kung Fu do estilo tigre, Kung Fu do estilo dragão, e a gente usa as habilidades de animais em combate, mesmo na vida selvagem, para se adaptar e usar como ser humano. E o louva-a-Deus, se a gente vai pesquisar ataques de louva-a-Deus, você vai ver que é verdade, ele é feroz, né? É um bicho ágil, é um animal ágil, um animal muito rápido. E a gente consegue perceber esse estilo dentro do Kung Fu. É um estilo rápido, um estilo de força, agilidade, e é isso que tem nesse estilo louva-a-Deus do Kung Fu. E no facão? Então, no facão... É com facão mesmo? É com um facão. Com um facão. Gente, eu só até cheguei a me machucar, mas, tipo assim, sem perigo nenhum. É um facão sem corte, que a gente faz treino sempre. Tá. É muito bem treinado desde novo. E é uma mobilidade que a gente faz com facão, movimentos de combate mesmo. A gente aprende fundamentos para como se qualquer objeto que a gente tivesse perto da gente, a gente pudesse utilizar como arma. Qualquer objeto que tivesse, a gente essa caneca. A gente poderia utilizar como arma. O Kung Fu, ele possibilita qualquer coisa, isso. Entendi. Bom, primeiro então vamos começar assim. Quando nasceu o seu interesse pelo Kung Fu e por quê? Então, desde novo, eu sempre fui muito agitado. Muito, muito, muito. Meus pais reclamavam, nossa, mas você vai na churrascaria, você abraça o garçom e você pula ali, você pula. E eles falaram, eu preciso colocar ele no esporte. Eu preciso de qualquer jeito. Isso, ele precisa de liberar essa energia. Aí eles falaram, eu vou colocar ele na natação. Eu fiquei por uns 2, 3 anos na natação. Nunca me dei bem, aprendi a nadar, mas eu não gostava muito. Meus pais sentiam isso. Eu sempre acho que fui muito transparente com aquilo que eu gostava ou não. Nunca consegui esconder esse sentimento. E eles quiseram me colocar nas artes marciais. Falaram, é isso que você vai seguir. E me colocaram no Kung Fu com 7 anos. Aonde você começou a estudar? Eu comecei na TSKF, uma academia que fica lá na Paz de Barros, uma das ruazinhas que cruzam a Paz de Barros. Ainda existe lá. Legal. E eu treinei por muitos anos, encontrei professores excelentes na minha vida. Posso citar meu pai como meu primeiro professor. Ele também fez Kung Fu? Meu pai não fez Kung Fu, mas ele é um amante das artes marciais. Tá. E ele, de novo, gostava muito. E assim, de todos os professores, o que mais me ensinou foi ele. No Kung Fu, mesmo assim, é incrível como ele gostava e como ele gostava de me ver treinando e de me ensinar. Acho que ele se realizava, com certeza, fazendo aquilo. Com certeza. E hoje, fui seguindo. Já tive, óbvio, dias que eu não queria ir. E assim, pai e mãe, você vai. Você está aqui para treinar, você precisa evoluir. Até que eu criei esse hábito. E sinto falta quando não tenho. Sinto falta quando eu tô fora. E você vai quantas vezes por semana? Hoje eu tô treinando aqui na Rua da Moca agora, na Academia Kozonoi. E eu treino, assim, perto de épocas de competição, eu chego aí 4, 5 vezes na semana. Tá, e agora que não agora, assim, quando não tá numa época de competição, aí como que é a sua rotina? Então, agora quando acaba a época de competições, a gente pega um tempo pra relaxar a musculatura, porque até lá fica tudo muito tensa, né? Quando eu voltei, eu descobri que eu tava com uma lesão na minha cartilagem, L5, bem aqui embaixo da coluna. Nossa! Um leve desgaste. Agora eu tô voltando com profissionais de educadores físicos da academia que estão me ajudando com fisioterapia. Agora é 3 vezes na semana, mas é um treino muito menos intenso. Sim. Que é de reabilitação até voltar às competições fortes. Então assim, 2, 3 vezes na semana. Musculação também sempre fiz junto, desde os 12 anos. E sempre tô fazendo bem de leve, pra voltar o meu corpo a estar apto de volta para as competições. Que legal, Pedro. E assim, no que você percebe que o Kung Fu moldou
a sua personalidade, o seu caráter, né? Porque as artes marciais, elas trazem vários valores. Os meus filhos fazem taekwondo e tem os valores do taekwondo, tem o que eles recitam assim no início da aula e tudo mais, né? Eu prometo, não vou lembrar aqui porque eu não faço aula de taekwondo, mas eu prometo ser guardião de não sei o que lá. Tá. E quais são os valores do Kung Fu que você traz para sua vida? Cara, hoje eu posso falar que o Kung Fu moldou minha personalidade. Estava conversando com professores e falava que o Kung Fu me ensinou mais que muita coisa. O Kung Fu, ele me ensinou uma questão de respeito. Principalmente a pessoas, aqueles que estão me ensinando, aquelas pessoas que têm um valor para mim, que estão me ensinando um respeito absurdo. Uma questão de compaixão com as pessoas, uma questão de esforço. Você nunca desiste de algo. Hoje eu acho que, tipo assim, as coisas estão ficando muito efêmeras. Tudo passa muito rápido. Eu sou dessa geração. E o Kung Fu mostra que, tipo assim, a gente tem que se esforçar independente. Tipo assim, quando a gente cai de cara no chão algumas vezes, a gente não desiste. A gente tem essa perseverança e essa persistência para se manter sempre. Isso o Kung Fu leva e vai levar sempre com a gente. Tem ensinamentos escritos em cima da nossa aula que é respeito, humildade, perseverança, esperança, tudo isso a gente aprende desde pequenininho. Um respeito que acho que, não sei se eu não tivesse Kung Fu, como seria? Tipo, pra mim, eu não vejo minha vida sem o Kung Fu. Muito legal. E você disse, eu sou dessa geração, né? Do efêmero, do que passa muito rápido. Você é dessa geração da internet, você já nasceu com a internet existindo, com redes sociais e tudo mais. Eu vejo pelas suas redes sociais, você coloca seus vídeos, os seus você chutando e fazendo aqueles movimentos dificílimos e tudo mais. Como que você concilia, né, essa parte de estudar, porque você ainda está terminando o colégio, com a parte das artes marciais? Então, eu sempre tive, assim, desde que eu treinei, eu sempre estive na escola, né? Tô finalizando hoje o 3º ano do ensino médio. E, assim, eu sempre tive uma dificuldade em épocas de competição e ao cansaço que você sai da escola. O 3º ano, acredito que todos os estudantes sabem que é uma loucura. É vestibular. E para o que você vai fazer da vida? O que você vai decidir? Tava hoje numa aula hoje na minha escola que estavam descompressando. Não é com 17 anos que você vai escolher o que você quer pro resto da sua vida. É. E a gente fica com essa tensão. Nossa, será que eu vou continuar no Kung Fu? Será que ano que vem eu vou ter que parar? E a questão de conciliar é muito... Foi difícil. Foi difícil. Eu chegava cansado em casa. Nossa, tenho que treinar à tarde ainda. Assim, teve dias que eu deixei de ir na escola pra ir treinar. Teve dias que eu deixei de ir no Kung Fu por conta de escola, por conta de prova. Mas eu sempre conciliei muito bem. Eu sempre fui muito aberto, até com professores de escola. Eu falava, eu tenho compromissos na minha academia que são muito importantes. Eles sempre souberam. A minha escola me apoiou muito durante a competição pan-americana, que eu falei, vou ter que ficar uma semana fora. E, a escola foi absurdamente perfeita pra mim nesse quesito. E eu acredito que ser transparente e falar as nossas dificuldades para eles, as pessoas não sempre, mas entenderam essas minhas dificuldades e me apoiaram sempre. Até porque você não está numa balada, numa festa, você é um atleta olímpico, você representa o nosso país, é um orgulho para nós, né? Então Muito tem obrigado. Que realmente a escola incentivar o esporte. Eu acho que hoje está faltando esporte na escola. Uhum. Eu não sei como é na sua escola, mas assim, eu vejo que tem escola que tem uma aula de educação física por semana. Uhum. E eu acho isso um absurdo. Você não acha que deveria ter mais tempo de esporte dentro das escolas? Eu concordo, o incentivo para mim ao esporte é essencial. Porque para mim o esporte molda sim o caráter de uma pessoa. O esporte, a convivência, você aprende muito mais do que só Kung Fu. Você aprende muito mais do que só Kung Fu. Eu acho que sim, tinha que ter mais a educação física e sim você mostrar valores de esportes. É que a gente odeia a aula teórica de educação física, mas mesmo a gente fazendo o esporte, a gente moldar caráter, tipo assim, até regra dos esportes, você vê que tem a questão do grupo, né? Saber perder, saber ganhar, disciplina, né? Exatamente. A educação física é uma matéria muito importante. É muito importante. Muito. E aí você tinha falado, retomando a questão da geração, né? Como que você lida com essa questão de rede social? Eu imagino que, porque o seu perfil é aberto, as pessoas entram lá. Já teve crítica? Tem alguma coisa nesse sentido? Você lida bem com isso? Como que funciona? Então, eu nunca fui muito vidrado com rede social. Meu
pai sempre falava, aposta, porque hoje um dos meios da gente achar Divulgar, oportunidades são nas redes sociais. A Sim. rede social hoje pode ser muito ruim em alguns aspectos, mas também pode ser muito boa em outros aspectos. E eu sempre usei a rede social para alavancar minha carreira de Kung Fu, de atleta. E meu pai sempre falava, vão aparecer pessoas que vão chegar e falar, já chegaram para mim, nossa, mas tá dançando? Você tá dançando? É inveja isso, viu? É uma dança ou é uma luta? Você vai chegar aqui e dançar? Tipo, se alguém for brigar com na você. sua cabeça. Só que, eu sempre falava, cara, eu acho que tinha uma segurança tão grande que eu tava fazendo. Meu professor falava, isso aqui é uma coreografia de forma grande. E ele me explicava, professor, mas isso aqui, pra que eu vou usar isso aqui? Esse movimento de pegada, que eu vou fazer pra quê? Aí ele me dá um soco, caia no chão. Entendi, agora eu entendi pra que serve. Eu sempre me senti muito seguro. Então, em relação a críticas, em relação a isso, eu sempre lidei muito bem. Meus pais falavam, é óbvio, ninguém vai te apoiar. Quem tem que se apoiar é você. Você tem que se apoiar sempre, em primeiro lugar. E se a gente não acreditar na gente, né? Acho que ninguém acredita, né? E tem que ter resiliência, viu, Pedro? Você é muito jovem, você tem uma vida inteira maravilhosa, um futuro incrível ainda pela frente, tem um talento absurdo, então seja resiliente. Resiliente é assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, assim, sabe? Segura a pancada, porque eu sei que não é fácil. Eu acho que essa geração dos 18 anos agora é uma geração que sofre um pouco com até às vezes a falta de resiliência. Mas aqui no bairro da Moca, o que você gosta aqui na Moca? Onde você frequenta? Você mora aqui faz tempo, né? Você falou desde pequenininho. Cara, a Moca, pra mim, quando eu comecei a sair, comecei a frequentar, gosto muito do shopping que tem aqui, o Moca Plaza Shopping. É bom demais. Frequentava muito o Extra, que hoje é Açaí, lá na Rua dos Trilhos. Pra mim, lá, aquele é o meu círculo social. Perto da Rua Itabaiana, que tem o Lazy Park, que é uma hamburgueria maravilhosa, que pra mim... O pessoal fala, mas você não vai mudar de lugar nunca, não? Não, eu adoro o hambúrguer daqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Pra mim, a Rua da Moca, todos os meus passeios são aqui, a minha turma é da Moca. Eu tava conversando com um amigo meu que mora na Vila Prudente, eu falo, cara, às vezes nem percebo o quão legal é. Essa rua mora meu amigo, essa rua aqui mora minha amiga, essa rua aqui minha namorada, essa aqui é outra pessoa. Gente, é um sonho estar aqui na Moca. Pra mim, a Moca é um bairro incrível. É uma nação, não é mesmo? Com certeza. Eu tava vendo, né? Você sabe que o Vaticano é o menor país do mundo. Ele tem 0,44 quilômetros quadrados. A Moca tem 88 mil quilômetros quadrados, uma coisa assim. A Moca é bem grande, né? Então, por isso a gente podia ser um país. Com o Vaticano certeza. tem 800 habitantes, a Moca tem também 80 mil habitantes, né? A gente podia ser um país. Ô Pedro, como foi o processo de integração com a equipe da Action Kung Fu e o que motivou você agora a ir para o mundo dos dublês? Que história é essa? Você agora, além de tudo, começou a ser dublê? Tinha uma confederação que eu participava, que fazia campeonatos aqui, que fazia campeonatos na Barra Funda, campeonatos em lugares aqui perto. E eu conheci Gutenberg Lins, que é o fundador da Action Kung Fu de dublê. Eu sempre conversei com ele, cara, eu faço Kung Fu hoje, eu queria trabalhar pelo menos até ou entrar numa faculdade, ou seguir com alguma carreira que eu queria trabalhar com aquilo que eu hoje tenho uma habilidade maior do que outras coisas, e o dublê é isso que eu encontrei, que é muito relacionado com Kung Fu, a arte do dublê. E ele falou comigo, cara, apenas com 18 anos, eu tinha uns 14 nessa época. Porque dublê é uma profissão que exige algum risco. E tem um risco. Não vou te colocar... Ele falava pra mim, não vou colocar você pra pegar fogo e sair correndo na primeira vez. Não, mas na segunda, é uma profissão, né? Na terceira vez. Na terceira. É uma profissão que exige um certo risco. Então a gente só pode te integrar na equipe ou você começar algum treinamento com 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, meu pai abriu a porta. Feliz 18 anos, vamos falar com o Gutenberg, da Action. Já foi assim. Fomos lá no sábado, fiz aniversário na sexta. Fomos lá no sábado e ele super receptivo. Já conhecia ele já me ajudou com rede social. Porque eu falava, cara, sua rede social é muito legal, sua rede social é focada, você consegue atingir um público. Eu queria conseguir atingir esse público, como que eu faço? E ele me ajudou muito, devo muito a ele, até meu perfil no Instagram, os moldes. E hoje fazer parte dessa equipe, tô integrando ainda, tô começando a caminhar agora que eu fiz 18 anos. Você já fez algum trabalho? Eu participei de um workshop
em 2023, que era de treinamento. Gostei bastante. Fiz uns treinos de, tipo, leva um soco e se joga aqui num colchão aqui atrás. Cara, era muito legal. E fiz esse trabalho e agora a gente tá no processo de integração e vou começar os treinamentos daqui um mês, 2 meses pra fazer alguns programas, mas ainda nada ainda. Nossa, e é uma área de atuação um pouco perigosa, né? Mas assim, é importante, né? Você tem só 18 anos, então assim, você tem que gerenciar os estudos, você tem que gerenciar a sua vida esportiva, né? Que você é um atleta de seleção brasileira. Você tem uma namorada que você falou, é isso? Tem a namorada também. Olha quantos pratinhos que o Pedro tem aqui. E quais são os seus planos, assim? O que você vislumbra para o futuro? Não só em termos de faculdade, mas assim, a longo prazo, né? Mesmo na sua carreira. Eu sei que hoje eu não posso falar assim, o que você quer ser? Mas assim, você se vê alguma coisa que você ama daqui 5 anos, daqui 10 anos? Então, desde pequeno, meu pai falava pra mim, eu não te vejo sentado, eu não consigo te ver sentado, porque você é uma pessoa elétrica. Então, cara, sempre virei pra mim, eu quero trabalhar, eu quero viver alguma coisa que envolva o exercício do meu corpo de alguma maneira. Aí, agora, chegando nessa época de faculdade, é impossível a gente não parar pra ver, né? Sim. Aí eu prestei alguns vestibulares, prestei a Convest da Unicamp, vou prestar o Enem. E assim, eu prestei pra Educação Física pra ver como é, porque pra mim a Unicamp é uma faculdade maravilhosa que fica lá em Campinas. E eu gosto bastante da área da aeronáutica. Tá. Não sei se você conhece a FAB, a Força Aérea Brasileira, com certeza. E tem a Academia da Força Aérea. É aqui, não é? Perto? Tem ali não é Ricardo Jafé, é na... É lá no Ipiranga, não é? É no Ipiranga, isso. Isso, sei onde é. Naquela avenida ali, não é? Isso. Eu não sei muito bem o nome também, eu não sou bom Eu não sou boa pra nome de rua, mas eu vou falar já. Não, Tá. não é Ricardo Jafé. Não. Avenida do Estado? É a Avenida do Estado, né? Que fica a Força Aérea ali. eu aquela acho que é. Ou vai dar no alguma Museu atrás. do Ipiranga ali na frente, Isso, não sei né? se é Avenida do Estado, alguma atrás, é lá tudo lá perto. Avenida Dom Pedro. Isso. Avenida Dom Pedro, é essa, porque vai dar no Dom Pedro, no Isso. museu. E aí, e fala. É isso mesmo. E eu vou prestar os vestibulares ano que vem, que o vestibular parece que é em julho da Academia da Força Aérea. Vou prestar. E quero ver se dá pra passar. Porque, cara, essa questão de trabalhar em algo relacionado a algo militar me empolgou muito. Teve uma semana das profissões no colégio que aí existiu algumas palestras falando de profissões. Teve uma que era de cinema. E essa pessoa começou a falar de carreira militar. E algo que me deixou, tipo assim, nossa, eu vou pesquisar mais a fundo sobre isso. E é algo que eu gostaria de ver também pro meu futuro. Eu me imagino lá na frente, estudando bastante e meio que localizado naquilo que eu quero. Independente do que seja aí do que eu falei. Muito bom, muito legal. Você tem algum ídolo, alguma referência no Kung Fu? No Kung Fu, eu tenho uma das pessoas que eu mais me inspiro hoje é o meu professor. Independente de todas as outras pessoas. Como ele chama? Anderson Santos. De todos, assim, eu vejo... Quando eu tentava, até nessa da modalidade da lança, que é uma delas que eu faço hoje, que pra mim eu acho que hoje é que eu faço melhor de todas, eu ficava vendo o vídeo do meu professor competindo e falava, cara, é aqui que eu quero chegar. É aqui nesse estágio que eu quero chegar. E ele falava, não é nesse estágio aqui, você precisa chegar melhor do que eu. Você precisa conseguir me superar. E eu falava, cara, eu preciso chegar aí primeiro. Quando eu chegar aí, a gente pensa em melhorar. Mas é um dos meus principais ídolos dentro do Kung Fu. Legal. E o Bruce Lee também, ele fazia Kung Fu, não faz? Fazia. Seu pai te mostrou filmes do Bruce Lee também, não? Nossa, Bruce Lee. Van Damme é um dos que eu gosto muito. Tem um chute, um giratório que você abre as duas pernas, que eu fico postando no vídeo sempre dele, que é um chute do Van Damme, um chute que o Van Damme fazia. Ele também pode ser considerado um dos meus ídolos, Bruce Lee. Bruce Lee é um astro do cinema, fazia Kung Fu também, muito legal. Cara, eu sempre gostei muito dele. Mas entre Bruce Lee e Van Damme, você prefere o Van Damme? Sempre gostei mais do Van Damme. E é Kung Fu que ele faz? O Van Damme misturava algumas lutas, Tá. Sempre, eu acho que todos, tirando o Jack Chan e Jet Li, que eram bem focados no Kung Fu, a maioria deles acabavam misturando algumas artes marciais. Mas sempre o Kung Fu estava envolvido dentro delas. Eu acho que a arte é uma das artes marciais mais lindas. A minha mãe ama Kung Fu. A minha mãe queria fazer Kung Fu porque é incrível. O que do Kung Fu influencia na tua vida no dia a dia? Então, eu já... Às vezes não parava pra pensar nisso. Às vezes eu falava, cara...
O que ele realmente me ajuda? E eu fui aprender isso falando com outras pessoas. Eles falavam, cara, você tem uma noção de respeito e de... Não é pontualidade, mas tem uma noção daquilo, tipo, você consegue seguir regras muito bem. Algumas das regras não impostas do Kung Fu, mas sim que são muito respeitadas. Tipo, no Kung Fu você não pode chegar depois do horário de aula, só se você tiver um aviso muito antes com o professor, que é uma noção de respeito ali. A partir do momento que você entra, você faz uma reverência no tatame, o horário é estipulado, é aquele, você chega 1 minuto depois, você vai esperar o outro horário. Então hoje eu acho que essa noção de pontualidade, de respeito, de hierarquia, vem do Kung Fu que eu levo pro resto da minha vida. Respeito. Pra mim, assim, uma pessoa que não tem respeito, ela não tem nada pra mim. Educação, eu acho que além de vir de casa, do Kung Fu vem muito disso. Você tem uma noção assim, você não pode corrigir o seu professor. Você não pode chegar e agir com má educação, com má fé. Você cria essa noção lá dentro. Eu acho que é muito importante. Isso que eu levei pra mim sempre. Ô Pedro, você participou de muitas competições, você tem várias medalhas, como do Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, você também disputou, e esse Pan-Americano lá na Califórnia, sempre viajando. Como que é para manter o equilíbrio emocional? Porque eu imagino que seja um momento de estresse, né? Um momento de muita tensão. Como que você faz para se concentrar e conseguir se manter focado? Porque imagino eu que um golpe errado ou um posicionamento errado influencia tudo, né? Com certeza. Mas ao mesmo tempo eu acho deve dar um nervoso grande, porque você não sabe exatamente que tipo de adversário você vai enfrentar numa competição dessas, Com certeza. Né? Então como que é o seu preparo para isso? O preparo psicológico, eu acho que às vezes ele pode ser comparado, equiparado 50% com o preparo físico. Porque quando eu me integrei na Federação Paulista, comecei a competir campeonatos pela federação, eu lembro que eu entrava para competir com a mão gelada. Meu pai falava, ele não tá bem para competir. E foi um dia que a lança, que para mim é uma das categorias mais difíceis, você tem que ficar manejando ela, jogando de um lado pro outro a lança. E ele falava assim, você com a mão gelada você não vai conseguir fazer nada. Porque a sua mão vai travar, vai escorregar, a lança não vai fazer nada na sua mão. A partir de um momento, eu comecei a meditar até nas aulas. Antes de fazer, mesmo no treino, a forma que eu iria apresentar, eu meditava antes, eu sentava, eu fazia respirações para que essa tensão não me afetasse de nenhum momento. Aí, a partir de competição em competição, antes de competir, eu olhava a área, olhava os meus adversários, primeiro cumprimentava todos eles com muito respeito, conhecia-os. E, cara, a partir do momento que eu vi que o meu maior adversário sempre vai ser você mesmo, sempre é você. Porque se você não estiver bem, não importa o adversário. Se você estiver bem, você vai entrar e fazer o seu melhor. Porque não importa você ganhar ou não. Você tem que ganhar de você mesmo naquele momento. Você entrar e detonar, arrebentar. A partir do momento que eu vi que a principal competição é comigo mesmo, eu comecei a parar de me importar um pouco com aqueles que estão competindo comigo. Sendo que a competição, ela sou eu. Ninguém pode me atrapalhar lá dentro. Ninguém. É você com você mesmo. Você entra dentro... Quando você compete, você não escuta nada. É como se você estivesse dentro de uma cápsula. E assim, isso me faz respirar, até mesmo no Pan-Americano. Mas a gente aí você faz, né? a respiração. Como que você faz? É uma respiração? Onde você aprendeu isso? Então, tem uma psicóloga na seleção. Ela ajudou uma respiração específica que você... Ao invés de você puxar ela... Aqui é aqui. Daqui você puxa ela de baixo. Então eu sempre pegava um momento para relaxar. Até músicas, eu pegava músicas para colocar um fone de ouvido. Se você vê eu, antes de competir, você vê eu com fone de ouvido repetindo a sessão. Respirando. E pra mim, músicas sempre fui roqueiro, né? Então, nossa, eu achava uma música calma. Pegava bandas mais calmas e começava a escutar e respirar e meditar. E foi esse o jeito que eu encontrei para relaxar. E a respiração foi essa, a psicóloga que me passou. Olha que importante, né? Como é importante esse preparo para dar o momento ali
de estar centrado para a hora certa, né? Para na hora certa estar preparado. A vida tá sempre em movimento, você tá sempre em movimento. Você é um menino que tem muitos planos, muitos projetos, tá num momento de mudanças na vida, porque são 18 anos, já vai escolher aí um passo além para dar, além do Kung Fu. Eu queria que você desse um recado para os jovens que estão assistindo a gente e ficam muito tempo, na frente disso aqui, muito na tela, muito no videogame. Você gosta de videogame também? Gosto. Então, imagino que gosta. Videogame, é tela, é iPad e não estão se relacionando com outros jovens. Então, eu queria que você passasse para eles o que você acha que eles têm que fazer. Porque eu imagino, Pedro, que outro dia eu cheguei para buscar meu filho na escola. Tinham 2 meninos parados na parede, eu acho que eu apaguei a foto aqui. Os 2 com o celular na mão, virado com a cabeça assim, Fica um tempão assim. Então, primeiro que isso já influencia na postura e com tudo certeza. Mais, né? E os 2 parados, e eles ficaram, e eu lá no trânsito, e não houve nem interação entre eles. O que você pode falar para a juventude, você como um atleta, seleção, um menino super espontâneo, que tem essa vontade toda aí pela vida e pelo esporte? Gente, hoje eu posso falar que amizade é tudo. Um amigo, ele inspira o outro, um amigo leva o outro. Quando a academia hoje eu faço com os meus amigos e um leva o outro para treinar. Quando um tá desanimado, o outro anima. Vocês vão para esportes juntos, porque para mim o esporte é um pilar essencial na questão até de você parar de mexer no celular toda hora, parar de ver, ficar em telas, porque assim, você tá ocupado. Quando você se mantém ocupado com alguma coisa, você meio que esquece do celular, porque você tá trabalhando alguma coisa que você faz questão de estar e com pessoas que você faz questão de estar perto. Então você não vai se sentir desconfortável o suficiente para, em meio de uma roda, abrir o celular e ficar meio que em silêncio, porque você vai estar se sentindo inteirado. Então acredito que frequentar lugares que você se sente confortável e esportes com pessoas que você pode se abrir e comunicar aquilo que você está sentindo, mesmo me comunicar que eu não estou me sentindo bem com essas pessoas aqui, não estou me sentindo bem fazendo isso, é muito importante. Você ser transparente com os seus sentimentos. Mesmo sendo muito difícil. É difícil, né? Às vezes a gente conseguir expor o que a gente quer falar, o que a gente quer fazer e tudo mais. Pedro, tem um filme que te marcou, assim, ligado a Kung Fu, ligado a esses esportes? Nossa, eu gosto muito do Grande Dragão Branco, do Van Damme, com certeza. Que ele joga o pó no olho dele, ele vai competir. Eu preciso assistir esse com as crianças em casa. Cara, esse filme é muito legal. O pai me mostrava. Ele falava isso aqui é Kung Fu. A concentração que você tem, você tá sentindo tudo que tá em volta de você. Falava, cara, como é que ele ganhou essa luta? Meu, não é impossível. Mas eu sempre achei muito legal. Eu sempre achei, nossa, maravilhoso. É possível mesmo aquilo? Então, tem muita coisa que é do filme, né? Você vai ganhar de uma pessoa, a luta tá completamente disputada, mesmo com os 2 vendo, agora você cego vai ganhar da pessoa, sem conseguir ver. Eu acho muito difícil de realmente acontecer isso. Mas é o Van Damme, a gente pode esquecer isso. Mas eu acredito que seja um pouquinho mais difícil você ganhar de alguém sem ter a noção de onde você está, o espaço, né? É uma desvantagem muito grande. Ô Pedro, e o Cobra Kai você tem assistido? Assisti. Nossa, eu gosto muito do Cobra Kai. Tem coisa de Kung Fu ali? Porque não é só karatê ali, né? Eu acho que tem um pouco de Kung Fu, não tem? Assim, eu costumo conversar com pessoas que o Kung Fu está em todos os esportes, você vê um pedaço de Kung Fu. Tá. Nem que todo Kung Fu seja uma mistura de todos os esportes, mas Kung Fu tem em todos. Até meu pai falava, se eu soubesse falar inglês, a gente te mandava pra trabalhar de dublê lá. Eu pensei isso. Porque, cara, é tão legal os movimentos bonitos. E você sabe alguns deles. Eu falava, nossa, sonho mesmo, né? Mas tem sim muito do Kung Fu, muitos golpes do Kung Fu. Que é aquelas giradas, assim. Tem muita coisa do Kung Fu. É focado em karatê, sim, é o cara, mas tem muito Kung Fu, muito. Ô Pedro, um recadinho final, olhando para aquela câmera que você quer dar para todo o pessoal que está assistindo o Vida em Movimento podcast do São Cristóvão Saúde. Gente, eu tenho para falar para vocês que o movimento, a vida em movimento é importante, é essencial. O seu corpo precisa liberar essa ansiedade que hoje é a doença do século, é a ansiedade. O seu corpo precisa liberar isso de alguma maneira. Independente seja com qualquer esporte, porque qualquer esporte é lindo, maravilhoso, porque
porque o esporte muda a pessoa, o esporte muda a ansiedade, ele cura qualquer doença. Eu acho que o melhor remédio é o esporte, é o movimento. Independente de qualquer coisa, você tem que se manter ativo, independente do que você fizer. E sempre ter gente que te apoie do seu lado. Porque uma pessoa que não te apoia, independente do que você fizer, ela não vai estar do seu lado. Parabéns, Pedro. Você é uma inspiração. Você é da Moca. Você é um menino lindo e que tem um futuro brilhante pela frente. Já é uma realidade. Já conquistou medalhas no Pan-Americano, medalha de prata. Você é um orgulho para o nosso país, para o nosso bairro. E eu desejo que você seja muito, muito, muito feliz na sua vida, viu? Que sua vida esteja sempre em constante movimento e movimento de muita felicidade. Amém. Muito obrigado, Michele. Um beijo para você, um beijo para a família, para o seu paizão. Amém. Muito obrigado. Tchau.